Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos falando sobre o Lenovo IdeaPad 3. Eu comprei isso no site da Lenovo durante as vendas do Black Friday, usando as ofertas para estudantes. Custou cerca de R$ 3.400. Chegou em 8 dias, o que foi bem rápido considerando o fato que eu moro em Belém. Na caixa está apenas o notebook e uma sacola plástica que contém o carregador e alguns papéis. A embalagem não é das melhores, considerando outros notebooks que eu comprei de outras marcas, mas era suficiente para a segurança do notebook durante a transporte. O carregador é de 65 watts. É enorme comparado com o carregador de Lenovo IdeaPad 110 que tenho aqui. O carregador oferece carregamento rápido quando o notebook está desligado. Demora cerca de 1 hora para carregar completamente a bateria, mas leva mais do que isso para completar o carregamento quando o notebook está em uso. Nesse caso, o tempo depende do que você está fazendo com o notebook. Como sou estudante e costumo assistir às aulas usando o Google Meet, percebi que sempre que eu ligo o notebook na tomada durante as aulas, ele aquece um pouco. Então, decidi verificar se isso só acontece quando eu estou usando o Google Meet e descobri que sim. Assistindo vídeos no YouTube ou fazendo trabalhos escolares com o carregador conectado não tem o mesmo efeito. O notebook tem duas portas de USB, uma de versão 3.2 e a outra de versão 2.0. Uma porta USB tipo C 3.2, uma porta HDMI e um leitor de cartão de memória. Existe também uma pequena abertura que pode ser usada para entrar no BIOS caso você não pode usar o teclado. A saída de calor está entre a tampa e a base do notebook, o que eu acho muito ruim porque, para mim, não tem muito espaço para o calor escapar, mas parece que isso é uma inovação porque outras marcas fazem a mesma coisa. Na parte inferior do notebook está a abertura para a entrada de ar e dois alto-falantes, um na direita e outro na esquerda. Os alto-falantes usam a tecnologia de Dolby Atmos para produzir um som de melhor qualidade. O notebook em si parece ótimo e eu gosto muito da sua cor. De longe parece caro, mas quando você segura ele em suas mãos, você percebe que a carcaça é tudo feito de plástico, com um belo acabamento que o faz parecer feito de alumínio. A parte de trás da tampa coleta muitas marcas de impressão digital. Fiquei desapontado quando percebi que não é possível fazer o login de forma mais rápida e segura, porque o botão liga-desliga não é um leitor de impressão digital como é nos modelos IdeaPad 3 dos Estados Unidos. A tela é uma tela Full HD anti-reflexo de 15,6 polegadas com bordas ultra finas. A tela usa a tecnologia TN e não IPS, portanto haverá uma distorção das cores dependendo do ângulo em que você está olhando para a tela, o que não acontece no caso das telas IPS, porque elas têm melhor produção de cores e ângulos de visão. No entanto, a tela é brilhante e as cores vibrantes ao assistir vídeos ou mesmo apenas na área de trabalho. O teclado parece barato, as teclas parecem finas com quase nenhuma profundidade de deslocamento. Se você gosta dos sons e da sensação de um teclado mecânico, então este teclado não é para você, porque está longe de ser um. Por outro lado, o espaçamento entre as teclas é decente. O touchpad tem um tamanho razoável, é suave e suporta gestos de 2 ou mais dedos. Os botões de clique direito e esquerdo são colocados sob o touchpad, mas funcionam muito bem. O notebook tem um microfone decente e uma câmera de 1 megapixel que grava em resolução de 620 pixels. A câmera tem uma porta de privacidade para tampar a câmera quando ela não estiver em uso.
Aqui está uma gravação que eu fiz usando a câmera e o microfone do notebook. Então aqui está o áudio, eu estou gravando esse áudio com o notebook mesmo. Tá chovendo um pouco aqui, não sei se dá para vocês ouvir tudo isso, mas o que vocês acham do áudio? Tá muito legal? Deixa lá no comentário o que vocês acham sobre esse áudio e também a câmera. Este notebook tem o processador AMD Ryzen 5500U com placa de vídeo Radeon integrada. Ele tem 6 núcleos e 12 threads. A frequência do clock desse processador está entre 2,1 GHz e 4 GHz e tem um TDP de 15 watts. A placa de vídeo também tem 7 núcleos e 2 GB de memória dedicada. Depois de algum tempo de uso deste notebook, posso dizer que o processador é bastante rápido. Os 12 threads distribuem bem as tarefas, o que resulta em transferência e compilação rápidas de arquivos. Ele também lida bem com multitarefa. Se vai usar este notebook apenas para trabalho de escritório ou escolar, então o 8 GB de RAM instalada deve estar ok. Mas se você pretende jogar ou editar com ele, deve considerar atualizando a memória RAM. O sistema já reserva 2 GB de RAM, então os 12 threads estão trabalhando com apenas 6 GB de RAM, e isso não seria suficiente para a renderização suave de jogos ou edição de projetos. Outra alternativa é entrar no BIOS e diminuir esse 2 GB reservado para um valor menor. Para armazenamento, o notebook vem com um SSD de 256 GB instalado. Isso pode ser atualizado para 1 TB, dependendo do tipo de SSD. Tem também um slot para um HD externo SATA, que pode armazenar até 1 TB de armazenamento. A bateria é um 38 Wh de 2 células, que dura cerca de 3 horas quando a carga de trabalho é pesada. Mas se você está trabalhando apenas com PDF, enviando ou recebendo e-mails ou fazendo streaming apenas no YouTube, dura mais de 4 horas. Testei alguns jogos como o Euro Truck e o Call of Duty. Os gráficos eram excelentes no jogo de Euro Truck. Consegui identificar de forma clara e facilmente os objetos do jogo e o jogo também rodou bem. Call of Duty, por outro lado, não teve gráficos melhores, mas foi decente. Houve falhas quando o jogo foi lançado inicialmente e o FPS estava muito baixo, mas alguns minutos depois o jogo estava funcionando bem e o FPS estava entre 26 e 40. Infelizmente, o jogo travou no meio do caminho, o que eu acho que pode ser devido a RAM insuficiente. Durante o jogo, a ventoinha estava alta e audível, e o notebook também estava quente, o que não acontece quando está usando o Note para tarefas leves. O interior do notebook está ótimo e bem organizado. O SSD e a memória RAM são facilmente acessíveis. O slot de RAM é coberto por uma caixa retangular fina feita de algum tipo de metal. Não vi o RAM soldado neste lado da placa-mãe, então acho que está no outro lado. O único problema era que o slot para o HD externo não vinha com o cabo SATA. Então entrei em contato com o Lenovo e depois de semanas de conversas, eles finalmente decidiram me enviar o cabo. Em geral, eu acho esse notebook ótimo para trabalho de escritório e escolar. Porém, se você é um estudante e quer algo não apenas para os trabalhos escolares, mas também para um pouco de diversão e criatividade, eu recomendo esse Note para você. Se este vídeo foi útil, por favor, curta o vídeo e se você tiver alguma dúvida, deixa na secção de comentários. Até o próximo.